Aí teve um dia que aquele grupo estava crescendo demais. E qual que era o grande medo dos faraós? Essa foi a 18ª dinastia. Quando a gente estuda isso em egiptologia, a gente chama essa de a 18ª dinastia. Qual era o grande medo? Que o Egito caísse de novo nas mãos de estrangeiros. E o que aconteceu na época dos Ixos? Eles vieram num sistema migratório para o Egito, chegando no Egito, e lá eles cresceram e, num momento de fraqueza política, tomaram o poder. Agora os escravos também estavam crescendo demais, especialmente os hebreus. Qual o risco? Eles vão tomar o poder. Então, peraí, vamos mandar matar. Fala com as parteiras que todo mundo que tiver filho homem, elas mandam matar. Só que no início as parteiras não mataram os meninos, elas tiveram dó. Aí o faraó pegou e falou, vai ter que matar. No vídeo de hoje vamos explorar a vida e os ensinamentos de Moisés, uma das figuras mais conhecidas da Bíblia, descrito por ser um homem a quem o Senhor conhecia face a face. Mas antes, se inscreva no nosso canal para você não perder nada sobre a Bíblia Sagrada. A história de Moisés é amplamente contada no livro do Êxodo, mas também é mencionada em Números, Levítico, Deuteronômio e em outros livros da Bíblia. Para falar sobre esta história, o Dr. Rodrigo Silva, que é doutor em Teologia Bíblica, escritor, especialista em Arqueologia Bíblica e curador do MAB, Museu de Arqueologia Bíblica da América do Sul, irá nos conduzir a maravilhosas descobertas. Se você gostar desse vídeo, fique conosco e veja outros temas em nosso canal. Então vamos lá. Moisés, primeira parte, nascimento e primeiros anos. Moisés nasceu em uma época em que o faraó do Egito havia ordenado que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Eu nem comecei, você já quer tirar... Sim. Entendi. Não, vai continuar. Que eu quero... Muito obrigado, tá? Então, todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser mortos, temendo que os israelitas se tornassem muitos e muito poderosos. Para salvar a vida de Moisés, que era esse menino hebreu recém-nascido, a sua mãe o colocou em um cesto de junco vedado com piche e o escondeu entre os juncos às margens do rio Nilo. Então Moisés, ele obviamente correu um grande risco, a mãe dele chegou e botou ele ali na margem do rio. A filha do faraó encontrou o bebê enquanto tomava banho no rio e teve compaixão dele e decidiu adotá-lo como seu próprio filho, garantindo a ele uma criação egípcia. Aqui Moisés teve acesso a todo o conhecimento egípcio disponível na época. Então pensa só, a mãe está com medo de que o bebê morra. Sim. E ela bota ele ali num cesto de junco e coloca no rio. E aí ninguém tem ideia do que vai acontecer. Quando ela coloca ele na cesta ao lado do rio, aonde que ele vai parar? Nos braços da filha do faraó, ou seja, na realeza, onde mandavam. Sim. E dali, é algo completamente inesperado, né? O que era para ser uma morte acabou se transformando em um começo de uma história. Cara, muito bom, né? Parece novela, assim. Parece um negócio assim, roteirizado no outro nível, né? Mas foi roteirizado. Né? Isso é o grande roteiro. Porque Tipo pensa assim, só, cara, se você... E com certeza é muito bom. a mãe orou pelo filho. Tá bom. Né? Meu filho, seja abençoado. Deve ter orado um monte de coisa. Sim. E aí, de repente, o que acontece? Ela vê que quem pegou o filho era justamente a família que queria matar todas as crianças. Então, o que inicialmente parece algo que é ruim, na verdade, estava escrito para ser a história que Deus queria que acontecesse. Sim, louco. Né? Muito louco. E Moisés, inclusive, significa, acho que, retirar da água. Alguma coisa assim. Vou perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, queria que você agora, então, nos explicasse toda essa passagem, essa história, até o momento em que existe a fuga para Midian. Ok. Para a gente entender a história de Moisés, vamos falar um pouquinho de casos de família. Treta do Egito Antigo. Para resumir para a galera que está em casa e para vocês aqui também, o Egito foi a segunda maior potência mundial daquele tempo. Primeiro era a Mesopotâmia, a Suméria, depois vieram os Elamitas, os Assírios, lá na região onde hoje é o Iraque. E aqui estava o Egito, também outra potência. É como se fossem Estados Unidos e Rússia, sabe? Estados Unidos e China, assim. E o Egito teve uma época que recebeu muitos imigrantes, muitos. E eles vinham trabalhar no Egito e ficavam lá, porque o Egito, apesar de 95% do país serem desertos,
o Egito tinha mais condição de não enfrentar a seca do que, por exemplo, a região do Levante, que é onde fica Israel, Canaã. Porque eles ficavam à beira do rio Nilo, tanto é que no Cairo não chove. No Cairo não chove. Chove em Alexandria, no norte, no Cairo não chove, ali tudo é deserto do Saara. Mas o rio Nilo provinha o povo de comida, agricultura, água. Então, quando tinha qualquer seca em Canaã, o pessoal corria para o Egito. Nós estudamos aqui a história dos patriarcas, quando Abraão foi para o Egito, depois Jacó foi para o Egito, então você tinha que ir para o Egito. Aí muitos asiáticos, que o Egito está na África, muitos asiáticos migraram para lá. Um grupo deles, chamados Ixos, foram crescendo no Egito, e no momento de fraqueza do Egito, eles tomaram o poder. Tomaram o poder e até criaram faraós para si. Foi na época que os Ixos estavam no poder no Egito que José do Egito existiu. Nós falamos sobre isso aqui. Agora, só que... Então, Rodrigo, aqui, ó. Ali, o José do Egito, ele ascendeu ali no Egito, né? E Moisés, né, ele percebeu um lugar que estava escravizando os israelitas. Exatamente. Né? Como que eles foram parar lá? Essa que é a questão. Quando Quando José assumiu... exatamente. Quando José assumiu o Egito, por que José assumiu? Nós contamos aqui, quem não assistiu a galera, aí pode ver de novo esse podcast que a gente fez sobre José do Egito. Acho que foi até o primeiro. Foi o primeiro ou o segundo? Foi o primeiro ou segundo, né? Foi. E falta você assistir lá, e quem já assistiu, assista de novo. O José conseguiu ascender aquele cargo no Egito porque ele também era asiático. Ele era semita, como os Ixos. Só para explicar ao pessoal, semita ou asiático é como falar latino-americano para quem mora aqui. O boliviano é latino-americano, o argentino e o peruano e o brasileiro também. Então é como se fosse um latino-americano como presidente dos Estados Unidos. Ele vai facilitar para outros latinos subirem ao poder. Só que depois que José do Egito morreu, passou algum tempo, aí os faraós de sangue legitimamente egípcio arrumaram um exército mercenário, destruíram, mataram o último faraó Ixo e assumiram de novo o poder. Cara, mas como que você sabe disso, Rodrigo? Porque Arqueologia. Nós temos isso daqui todos tá na arqueologia. Tá na arqueologia. Mas, tipo, aonde que é escrito isso? Porque, pô, eu li a Bíblia. E aí, de repente, isso acontece. Eu falo, como que isso aconteceu? De repente, você tinha José aqui no topo, agora tá todo mundo escravo. O interessante que a arqueologia ajuda nesse ponto é que, por exemplo, hoje mesmo, no almoço lá, eu descobri que você tem ascendência holandesa. Sim. Eu não sabia disso. Hoje o Thiago contou a história do avô, como é que veio da guerra e tal, aquela coisa toda. Então imagina que eu só vejo o Thiago no PrimoCast. Eu tenho um conhecimento sobre você. Mas aí alguém fala assim, pois é, mas eu conheço mais coisas do Thiago e eu vou escrever a biografia dele. Fica muito mais rico entender algumas coisas suas a partir da sua biografia familiar, de onde que vieram algumas tendências, a gente conversou sobre isso. Então a arqueologia, ela dá aquele pano de fundo no qual a Bíblia foi escrita. Certo. Coloca a Bíblia num contexto. Aí você entende por que esse faraó não conhecia José. Porque onde a gente encontra isso? Nós temos documentos egípcios, tem os textos das pirâmides, tem textos de historiadores antigos como Heródoto e assim por diante. Então o que a gente sabe pela história antiga é que os Ixos dominaram um tempo o poder, eram estrangeiros que dominaram sobre o Egito. Nessa época, faraó era Ixo e por isso José do Egito vai lá. Quando os Ixos são retirados do poder e os egípcios voltam ao poder, aquele faraó, que é o grande guerreiro mesmo, chamava-se Camose. Vocês nunca foram ao Egito, não, né? Não. Eu fui uma vez rapidinho. Assim, mas... As múmias de todo mundo que eu vou citar agora estão no Museu do Cairo. Toda a família lá. O Camose, quando ele vai, ele batalha, só que ele morre na guerra. Ele consegue destronar o faraó Ixo, mas ele morre na batalha. Como ele morreu na batalha, eles colocaram no trono o irmão dele chamado Amose, que tinha 7 anos de idade. 7 ou 8 anos de idade. Era um menino. Então Amose foi o primeiro faraó a assumir o trono do Egito depois que expulsaram os Ixos. Como era um menino de 7 ou 8 anos de idade, ele não sabia nada. Era só uma figura. E como eles tiveram como emblema tirar tudo que era Ixo ali, para poder não perder mais o país deles, esse Amose era o faraó que não conhecera José. Porque a história de Moisés começa assim, Êxodo capítulo 1, versículo 9.
Versículo 8. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei no Egito que não havia conhecido a José. É Amose. Agora, você sabe, um menino de 8 anos no poder, quem manda são os Conselheiro. conselheiros e tudo mais. Ele é só pro forma ali. E o que eles fizeram logo depois? Eles fizeram duas coisas. Primeiro, para que a coroa não caísse na mão de estrangeiros, eles obrigaram o faraó menino a casar com a irmã dele. Caramba. E quando eles tiveram um casal de filhos, eles obrigaram os dois também a se casarem. Nossa. Para que não saísse da família o controle. Segunda coisa que eles fizeram, expulsaram os Ixos de lá, expulsaram a maior parte dos asiáticos e escravizaram os demais que permaneceram na terra. Foi nessa situação que os hebreus, sendo asiáticos, se tornaram escravizados. Cara, eu ouvi uma história onde o faraó ele deu trabalho para todos. E aí ele tinha, obviamente, uma pranchetinha ali onde ele tinha o quanto cada um produzia, tinha o salário que era pago, né, a remuneração que era dada. E aí ele foi baixando essa remuneração até o momento que quando as pessoas perceberam, elas viraram escravas e ficaram dependentes dele ali. Tem alguma história? Procede. Quando a gente fala escravos no Egito, a nossa cabeça pensa no escravo negro do Brasil colonial. Não, escravidão do Brasil colonial era uma coisa. Ou numa escravidão de capturado de guerra, assim. Exatamente. Assim. Mas mesmo a escravidão capturado de guerra, havia algumas modalidades de escravidão que a pessoa recebia salário. Mas era mais ou menos... Sabe essa escravidão que está acontecendo no mundo hoje? Que a pessoa já chega devendo lá no outro país e ele nunca salda a dívida dele? O carinha que vai fazer a roupa ali de uma marca meio que da Exatamente. Tailândia, assim. Que ele trabalha 13, 14 horas por dia, às vezes até mais. E ele nunca consegue saldar a dívida dele. Então, na verdade, dependendo da dívida que a pessoa se entra, ela também se torna uma espécie de escravo. Ela passa a vida toda para pagar a dívida que nunca salda. Assim que eram aqueles escravos. Mas quem deu essa dica para você está correto. Por exemplo... Não foram os hebreus que construíram as pirâmides do Egito. Vamos deixar isso bem claro. Quando os hebreus chegaram ali, as pirâmides do Egito já estavam com 900 anos de idade. Aquelas 3. Mas nas pirâmides, por exemplo, você encontra pichação assim. Aqui estão os empregados de Khufu, ou Quéops. E nós temos até quanto que era o salário que eles ganhavam. O salário era em sacas de trigo e pedaços de carne. Então eles ganhavam. Agora, olha que interessante, você falou do nome de Moisés. Os hebreus escravizados, repito, não escravo como o escravo brasileiro negro, mas aquela opressão. Ele ia diminuindo o salário, colocando mais impostos, o camarada não conseguia sair dali, você está entendendo? Ele tinha dívidas impagáveis, dava uma miséria para o camarada sobreviver ali, tratava o hebreu e outros escravos que estavam lá, não só hebreus, como cidadão de segunda categoria. Aí teve um dia que aquele grupo estava crescendo demais. E qual que era o grande medo dos faraós? Essa foi a 18ª dinastia. Quando a gente estuda isso em egiptologia, a gente chama essa de a 18ª dinastia. Qual era o grande medo? Que o Egito caísse de novo nas mãos de estrangeiros. E o que aconteceu na época dos Ixos? Eles vieram num sistema migratório para o Egito, chegando no Egito, e lá eles cresceram e, num momento de fraqueza política, tomaram o poder. Agora os escravos também estavam crescendo demais, especialmente os hebreus. Qual o risco? Eles vão tomar o poder. Então, peraí, vamos mandar matar. Fala com as parteiras que todo mundo que tiver filho homem, elas mandam matar. Só que no início as parteiras não mataram os meninos, elas tiveram dó. Aí o faraó pegou e falou, vai ter que matar. E numa dessas situações, uma mulher judia, ou melhor, hebreia, chamada Joquebed, ela deu à luz a um menino. E ela tentou segurar o máximo que podia o menino. E não teve como. Aí ela teve uma estratégia. Ela colocou o menino, alguns acreditam, Tiago, e existe essa possibilidade, que ela não deixou o menino à deriva no rio assim, seja lá o que Deus quiser, não. Ela levou até lá no... Parece que, e dá a entender no texto bíblico, eu trabalho com essa possibilidade, que ela deixou de propósito. Ela sabia a hora que a filha do faraó vinha tomar banho. Mas a pergunta que pode fazer é o seguinte, mas por que ela ia entregar o filho para os egípcios que queriam matar?
Quando eu pego a história egípcia, eu tenho uma provável resposta para isso. Lembra que eu falei que as famílias estavam casando irmão com irmão? Aí teve um faraó chamado Tutmoses I. Tá certo? Tutmoses I. Aí ele teve uma filha chamada Hatshepsut. Só que esse Tutmoses I, ele não era de sangue real. E ele tinha uma amante. Aí, com a amante, ele teve um filho que também se chamava Tutmoses. Ele obrigou a Hatshepsut a casar com o meio-irmão bastardo dela. Novinha ainda, criança. E, para piorar, a Hatshepsut só teve uma filha. E o marido dela, que era um banana também, ele também tinha um amante e teve um filho homem com a amante. Qual que era o medo da Hatshepsut? Eu não tenho filho homem. O filho do meu marido, que já é meu irmão bastardo, com a amante, tem mais chance de subir o trono do que eu. Caramba, caso de família mesmo. Caso de família. Meu Deus, velho. Agora imagina o drama da Hatshepsut. Eu preciso de um filho homem. Eu preciso de um filho homem. Eu preciso de um filho homem. E isso eu resgato pela arqueologia. Por isso que, vou surpreender vocês, diferente do príncipe do Egito, o faraó do Êxodo não foi Ramsés. Porque essas histórias todas devem ter acontecido na 18ª dinastia, depois eu posso explicar por quê. Mas antes de falar como é que foi falar a estratégia de Joquebed. A Hatshepsut precisa de um filho. Era uma menina que já estava obrigada a casar com o cara lá, e como eu falei, quando ela casa com ele, ela vai ter uma filha chamada Neferuri, que vai morrer criança também. Ela estava banhando no rio Nilo. O rio Nilo era considerado pelos egípcios um deus, o deus Rapi. Então, a Joquebed falou com Miriam, vai lá, coloca o seu irmão no cestinho que eu preparei e coloca ele na margem do rio e vai olhando de longe. E deixa o cestinho ir até onde está a princesa. Por que ela fez o cesto de junco? Sabe o que é o junco aqui? Papiro. É o papiro, que tem papiro demais lá. Tem cestos de papiro no Egito. E uma coisa curiosa que a gente descobre, que naquela época o Nilo tinha hipopótamo e crocodilo. Tinha muito hipopótamo e crocodilo no Nilo. Caramba. Só que eles acreditavam que o cheiro do papiro espantava esses bichos. Então ela, talvez acreditando nisso, colocou o menino num cesto de papiro, porque aí não tinha risco de um animal chegar. Caramba. E foi boiando, 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 até que a Hatshepsut viu, e quando ela tira o menino da água, aí vem a questão do nome de Moisés. Ela tira o menino, ela vê que é hebreu, porque ele estava circuncidado. Mesmo assim, ela aceitou por quê? Raciocina comigo. Ela estava banhando no rio Nilo, Que é um deus. que é um deus, numa cerimônia religiosa. Como os hindus banham hoje lá no rio Ganges. Eu quero um filho. É o que ela estava pedindo. Eu quero um filho. E quando ela abre o olho, o que aparece boiando na água? Caramba. Um filho. Obrigado, os deuses atenderam minha prece. É um hebreu, mas cavalo dado não se olha o dente. Aí olha que interessante, por que a Bíblia fala que ela chamou o filho de Moisés? Essa é uma grande polêmica entre os hebraístas, os estudiosos, porque Moisés, Moshe em hebraico, não tem nada a ver com água. Nem a raiz é parecida. A água é maim em hebraico. Alguns já tentaram desde a época de Jesus, com Flávio Josefo, que Moisés talvez seria de Maiá, água, mas ninguém sabe. Eu tenho uma hipótese. Olha que interessante. O nome dele era Moisés. Moses, ou Moshe em hebraico. Tá certo? Em inglês, Moses. Você tem praticamente todos os faraós dessa 18ª dinastia, com exceção de Amenhotep, tem o nome terminado em Moses. Amose, Kamose, Tutmoses. Percebeu que é tudo Moses, Moses, Moses? Sabe o que é Moses em egípcio? Nascido de. E como é que a família real colocava o nome? Um nome de um deus egípcio, Tut, o deus Tot. Mose, Tutmose, nascido do deus Tot. A é o deus da lua. Amose, nascido do deus da lua. Percebeu? Então, provavelmente, o nome de Moisés seria Rapimose, porque ele foi tirado do Nilo.
E o Nilo era o deus Rapi. Mas quando ele reconhece o Deus verdadeiro, ele tira do nome dele a divindade, ficando apenas Mose, nascido de. É uma teoria que alguns levantam e ela faz sentido, porque o nome Moisés, nascido de, falta um complemento. Falta um complemento. Aí, quando ela recebeu, olha a estratégia, Miriam já estava de longe olhando. Ela falou, mas como é que eu vou chegar com essa criança no palácio? Aí Miriam, dá licença, majestade, tem uma mulher lá que ela pode criar um menino para a senhora. Então eu vou dar um dinheiro para ela. E Moisés foi criado pela mãe dele até os 12 anos, onde ele aprendeu as raízes judaicas dele, e com 12 anos ele foi para o palácio, para quase desaprender tudo da infância. Imagina a aflição de Joquebede tendo que entregar o filho. E ali ele ficou no palácio, e provavelmente nessa linha hereditária, ele era o candidato ao trono de Faraó, que ele era o filho de Hatshepsut. Até que um dia, e Moisés aqui, eu vou chocar muita gente, Moisés já estava com quase 40 anos, em torno de 40 anos. A gente imagina um Moisés ainda jovem, 40 anos. Ele vê um egípcio batendo num hebreu. Aí ele pega e com ódio, ele mata aquele egípcio e desesperado depois ele enterra o corpo do cara na areia. Aí quando ele enterra, ele fica fingindo que nada aconteceu. Aí um hebreu estava brigando com o outro. Quando ele foi separar a briga dos dois, ele falou assim, por que você está querendo meter aqui a pitaco na nossa briga? Você é filhinho de papai, você não é hebreu como nós, porque você está lá no palácio, cheio de regalia, com ar-condicionado e tudo mais. A gente está se lascando aqui. Você vai querer matar a gente igual você matou aquele egípcio? Aí ele ficou apavorado com aquilo, falou, pronto, muita gente deve saber. Largou tudo e fugiu para a terra de Midian. Então foi até aí a fuga dele. Ele fugiu porque era crime, mas ele não era o filho do... Mas vamos imaginar, ele era o filho da rainha, mas todo mundo sabia que ele não era um filho legítimo da rainha. Cara, então olha que interessante. Então tinha mais chance quase meu irmão, né? Porque ele era filho adotado da rainha. E o outro também era enteado da rainha. Sim. O outro ainda tinha mais chance, porque o outro pelo menos tinha o pai que era faraó. Cara, então Moisés, ele era tão predestinado a libertar o povo que quando ele ainda era criança, ele conseguiu libertar a própria mãe, né? Assim, a primeira Exatamente. pessoa que ele salvou ali foi a própria mãe. E olha que interessante, ele foi parar, né, nos braços da filha do faraó, e naquele exato momento que a irmã dele, Miriam, chegou na filha do faraó, ofereceu a própria mãe, sem saber obviamente que era a mãe, ofereceu a própria mãe para cuidar Sim. do próprio filho. Então, e ela foi parar no palácio, ou seja, essa primeira pessoa foi a primeira pessoa a ser salva por Moisés ali, sem Exatamente. ele. Enfim, ele é realmente diferente.